Salve, salve, meu amigo baeziano de todo o Brasil, tudo bem? Que bom que você está aqui para mais um vídeo do curso extensivo 2021. Eu sou o professor Eduardo Baez, seu professor de História aqui da internet, aqui do YouTube, do Instagram. Você que está assistindo este vídeo no Instagram, assista até o final, não vai pular aí o IGTV, porque você vai perder coisa muito importante aqui e dicas fundamentais aí para essa parte da história geral, que é Idade Média, Alta Idade Média. Se você não me conhece, já me apresentei, sou o professor Eduardo Baez e este é o canal História com Baez aqui no YouTube ou Instagram, Professor Baez Oficial. Você pode se inscrever. A primeira coisa que você vai fazer antes de começar a aula, já pegou seu caderno? Se inscreve aí, vai ali embaixo no botão inscreva-se, clica ali, se inscreve, ativa as notificações para você poder receber aí os vídeos quando eles forem lançados, né? Todo dia às 11h30 da manhã tem um vídeo para você. Também você pode me seguir aí no Instagram, no Professor Baez Oficial. E também na descrição desse vídeo você vai encontrar um formulário. Você vai encontrar um link ali, um formulário que você pode clicar, entrar e se inscrever na turma do Extensivo 2021 e ter acesso ao grupo de WhatsApp, onde a gente pode trocar ideias, onde a gente pode ter um contato mais próximo. Tudo bem? E também, se você quiser ajudar o canal, vai nos ajudar muito para manter ele ativo, você pode mandar um Pix para edubaez@gmail.com. Repetindo, edubaez, com Z, B-A-E-Z, edubaez@gmail.com. Qualquer valor nos ajuda a manter esse canal ativo. Ele sempre vai ser de graça, ele sempre vai ser gratuito, você sempre vai ter acesso, mas a gente tem gastos, a gente precisa manter ele ativo, tá bom? Então você pode fazer isso. Embora ele seja monetizado, o que o YouTube faz aqui de monetização, ele ainda é muito aquém daquilo que é necessário para a gente manter esse canal ativo, tá bom? Então, se você puder nos ajudar, agradeço e vamos para a aula. Veja só, nós vamos falar agora de Alta Idade Média. Nós vamos dividir a Idade Média em dois momentos. A Alta Idade Média, do século V ao século X, como você está vendo ali, e a Baixa Idade Média, que é o próximo vídeo, do século XI até o século XV. Ok? Então vamos lá. Alta Idade Média, fim do Império Romano. O Império Romano do Ocidente termina em 476 da Era Cristã, e com isso a Europa e também o Oriente ele passa por uma série de modificações. E a primeira modificação, deixa eu sair de lado rapidinho aqui para pegar as minhas canetas que eu havia esquecido de separar aqui. Já estão todas à mão, creio eu, enquanto você observa esta lousa montada com todo o amor e carinho para você, né? Para você, tá aí. Voltando aqui para você poder me ver. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Está faltando uma caneta roxa, que deve estar em algum lugar por aqui. E a gente sabe que quem sabe faz ao vivo. Mas enfim, vamos em frente. Então, nós temos aí o Oriente, né? A porção oriental do Império Romano, ela se manteve até 1453. Esse Império Romano Oriental é parte daquele Império Romano que foi dividido em 395. Olha no vídeo anterior, você vai ver o mapa da divisão para você. Esse Império Romano Oriental, então, ele existiu entre 395 e 1453. Em 1453, o Império Romano Oriental foi tomado pelos turcos otomanos, que invadiram a capital desse império, Constantinopla. Por sinal, Constantinopla tem um outro nome na Idade Média. Ela é chamada de Bizâncio. E por esta razão, adivinha, este império, ele é chamado também de Império quê? É como ele é mais conhecido, inclusive. Ele é chamado, sim, de Império Bizantino. Olha só, Império Bizantino. Então observe que Império Romano Oriental e Império Bizantino se constituem na mesma coisa. E o Império Bizantino é a primeira teocracia cristã da história, onde o imperador exercia um duplo papel. Ele era imperador César e ele era também chefe da igreja local do Bispado de Constantinopla.
Isso vai se manter até o século XI. No século XI, justamente por divergências entre o Bispado de Roma e o Bispado de Constantinopla, há uma divisão da igreja cristã. E a igreja, então, é dividida no século XI, no cisma do Oriente, em igreja ortodoxa grega, com a sede em Constantinopla, tendo o imperador como chefe, o patriarca de Constantinopla e o imperador, e a igreja católica apostólica romana, o bispo de Roma assume o controle como o papa da igreja. Um outro aspecto importante aqui é que a questão religiosa no Império Bizantino, misturada com a política, é muito forte. E nós vamos ter grandes divisões no contexto religioso-político do Império Bizantino. Uma delas, sempre lembrada no vestibular, é a questão da iconoclastia. O grupo de cristãos em Constantinopla, no Império Bizantino, que invadiam igrejas para quebrar as imagens sagradas. Em contrapartida, tinha aqueles que consideravam as imagens sagradas importantes. Então, essa disputa, que é política e religiosa, é também muito presente aqui no Império Bizantino. Ali do ladinho, um pouquinho para baixo, na região da Arábia, né, a partir do século VII, na atual Arábia, região da Arábia Saudita, o que hoje é a Arábia Saudita, no século VII, um sujeito chamado Maomé inicia a pregação, no século VII, a pregação do terceiro ramo monoteísta que nós conhecemos. Temos o judaísmo, o cristianismo e agora o islamismo. Em 622, um episódio chamado de Hégira, o momento da fuga de Maomé, que estava sendo perseguido, a fuga de Maomé de Meca para Medina, uma cidade ali próxima. Meca era o centro político, religioso, o centro comercial da região da Arábia. A Arábia era uma região ocupada por várias tribos nômades no deserto que iam para Meca adorar na Caaba. Maomé, que afirma ser o enviado de Alá para a implantação da verdadeira religião, né, do contexto religioso para Alá, ele vai para Meca, ele entra em choque com os dirigentes da cidade, ele foge de Meca, vai para Medina e organiza seus seguidores e depois retorna a Medina e reconquista a cidade. Esse episódio da fuga de Maomé de Meca para Medina é chamado de Hégira. E o que representa a Hégira? Para os islâmicos muçulmanos, marca o início do calendário islâmico. O islamismo, que você vai notar numa análise antropológica, o islamismo que traz elementos, sim, do cristianismo, elementos do judaísmo e elementos da cultura árabe, como, por exemplo, a manutenção da Caaba. As 5 obrigações do islamismo: orar 5 vezes ao dia voltado para a Meca, ir a Meca pelo menos uma vez na vida, dar esmolas, né? Se necessário, fazer a jihad e jejuar no mês do Ramadã. São as 5 obrigações daquele que se converte à fé islâmica, que diz que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. É a profissão de fé do islamismo. Rapidamente o islamismo ganha adeptos na região da Arábia Saudita, seja pela pregação religiosa, seja pela própria pressão da jihad. Se torna, como eu disse, o terceiro ramo do monoteísmo e no século VIII ele se expande, e se expande rapidamente. Chega inclusive à Europa a invadir o sul da Ibéria, o sul da Península Ibérica, e ali ficar até o final do século XV. Tenta adentrar o restante da Europa no século VIII também, mas são contidos na Batalha de Poitiers pelo general Franco, vou falar dele daqui a pouco, Carlos Martel. Esse é o cenário do Oriente no contexto da Alta Idade Média. No Ocidente, né, os reinos bárbaros estão crescendo. Importante, coloquei lá em cima, não posso esquecer. No século XIII, esse domínio, esse império islâmico que se dividia em vários califados,
ele já domina mais que o próprio Império Romano na sua totalidade. E hoje é a religião que mais cresce no mundo. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. No Ocidente, o que nós temos? Os reinos bárbaros. Os povos bárbaros que entraram nos limites do antigo Império Romano Ocidental, não falavam latim, não eram aculturados no contexto romano e não eram cristãos. Chamados de bárbaros, eles ocuparam as áreas com total vazio administrativo por conta da queda do Império e formaram vários reinos, os visigodos, ostrogodos, suevos, ângulos, saxões, você vai ter os burgúndios, os lombardos, vários reinos se formaram ali, fragmentando o território. Dentre esses reinos, o destaque para os francos. Olha só o que os francos dominaram: França, Suíça, Itália e Alemanha. Se aliaram à igreja medieval, são os primeiros povos francos a se converterem ao cristianismo. Me lembro bem, Clovis I, o Meroveu, aquele primeiro a se converter ao cristianismo, levando todo o povo franco a se tornar cristão nesse sentido. E nessa aliança com a igreja medieval, os francos foram responsáveis pelo processo de conversão dos bárbaros ao cristianismo, ajudaram muito nesse processo, lutaram contra os bárbaros também que não se converteram ao cristianismo, e também o combate aos islâmicos, que desde o século VIII estavam tentando invadir o restante da Europa e, como eu disse, foram contidos por Carlos Martel, um general franco. Por volta do século VIII para o século IX, os francos já formam um grande império na Europa, como você vê na extensão aqui. E nós vamos destacar aqui duas figuras importantes. O primeiro imperador carolíngio, um sujeito chamado Pepino, o Breve, que fortaleceu a aliança com a igreja medieval, conquistou a Península Itálica e cedeu à igreja um território no centro da Península Itálica, chamado de o Patrimônio de São Pedro, depois chamados de Estados Pontífices. E esse território se manteve como parte integrante da igreja até 1870. Em 1870, com o processo de unificação da Itália, a igreja perdeu esses territórios. E só em 1929, é que o Estado do Vaticano foi criado. Nós temos também o sucessor de Pepino Breve, Carlos Magno. Esse é o grande nome do Império Carolíngio. Tentou reeditar a grandeza do Império Romano Ocidental com o apoio desta igreja. Ele, de tal forma, teve tanto sucesso que inclusive ele é atribuído a manutenção desta cultura cristã no contexto de uma Europa que estava ainda muito misturada com elementos bárbaros. Carlos Magno é responsável também por um momento chamado de Renascimento Carolíngio, que foi responsável lá na frente, no século XII, lá na frente, isso é século IX, né? Mas séculos depois, graças a esse Renascimento Carolíngio, principalmente com a formação das chamadas escolas eclesiásticas ou escolas organizadas pela igreja, vão surgir lá na frente as primeiras universidades. Daí a importância do Carlos Magno aqui. Ele morre, perde-se grande parte da sua centralidade, os seus herdeiros não conseguem manter a unidade do império, e em 843, os netos de Carlos Magno, que estavam em guerra pelo território, assinam um tratado chamado Tratado de Verdun, 843, Tratado de Verdun, que vai ser a divisão do Império Carolíngio em três partes. A parte ocidental vai dar origem à França e parte da Suíça. A parte central, a Itália, que nós conhecemos hoje. A parte oriental, a Alemanha. A parte da Alemanha e do leste europeu. Muito bem. Em meio a tudo isso, um modo de produção surge. O chamado feudalismo. O modo de produção da Europa Ocidental durante a Idade Média. E o feudalismo na economia traz as seguintes características. Primeiro, é uma economia agrária, é uma economia ruralizada, é uma economia estagnada
é uma economia baseada no escambo, na troca de mercadorias. Ela é amonetária, praticamente não tem moeda. Ela é amonetária e ela é totalmente descentralizada. Totalmente descentralizada. Ok? Baseada na produção servil, esta economia, nas relações em que os servos prestam trabalho e obrigações ao senhor da terra. E o senhor feudal, o senhor da terra, os protege, né, e recebe essas obrigações e tem direitos sobre eles. A sociedade dessa estrutura, ela é estamental, sem mobilidade. Ela é estamental. Ela é baseada na hierarquia, então ela é hierarquizada. Ela é baseada em relações de domínio e de dependência mútua. É interessante isso, ok? Por quê? Se de um lado, por exemplo, o servo é dominado pelo senhor, tendo que pagar a ele obrigações, taxas e tudo mais, o senhor depende do servo para que haja produção. E o servo depende do senhor para poder sobreviver. Relação de dependência mútua e de domínio. Por outro lado, os senhores entre si também têm relação de dependência mútua no que diz respeito à questão militar. As relações de suzerania e vassalagem. Onde o senhor feudal, para ter apoio militar, parcela, divide a sua terra com outro senhor feudal que se torna o seu aliado militar. O que deu a terra é o suzerano, o que recebe a terra é o vassalo. Isso só acontece entre senhores feudais, hein? Não vai pensar que serve para participar disso, porque não participa. Devido a essa característica, né, de relações de dependência e variada como nós temos aí, nós podemos observar que a política de administração ela é totalmente descentralizada, baseada principalmente nas relações de suzerania e vassalagem. Totalmente descentralizado. Cada senhor tem o seu vassalo, porém, um vassalo pode ter vários senhores, se ele tem vários doadores de terra. Então, totalmente descentralizado. E eu não posso esquecer que este mundo feudal é a fusão de dois mundos que estão se encontrando. De um lado, você tem a cultura ou o mundo, a cultura romana, representada pelo quê? Representada, por exemplo, pelo latim, pelo cristianismo, pelas vilas, que são as grandes propriedades, pelo colonato, que é a relação de dependência do camponês com o senhor da terra, da clientela, que é o contrário, é justamente a dependência do senhor para que haja um camponês para produzir. Então, tudo isso é do mundo romano. E, de outro lado, a cultura germânica, ok? A cultura germânica, também chamada de cultura bárbara, um mundo bárbaro adentrando a esta cultura, adentrando a esta realidade. O cristianismo, no contexto romano, também é importante aqui. A cultura germânica se expressa na produção comunitária, na vida comunitária, na produção de subsistência e na prática da dependência entre guerreiros que se alinham para a defesa da região, chamado de comitatus. Perfeito? É isso. Alta Idade Média, nós vimos mundo oriental, Império Romano Oriental, Império Bizantino, mundo islâmico, reinos bárbaros, reino cristão dos francos e o feudalismo para você, tudo para você aqui. E se você tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários. Eu sou o professor Eduardo Baez, seu professor aqui da internet do YouTube. Já se inscreveu?
Já deu um like? Me ajuda muito, dá um like aí que ajuda. É de graça, dá um like aí, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Saio de lado para você printar a tela. Tchau, tchau.